dando sequência à série de entrevistas com os vereadores. Estamos aqui hoje com o vereador Sidney Telles. Sidney Telles, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é muito bom podermos falar um pouco sobre o Legislativo e sobre a nossa missão na nossa cidade. Sidney, eu já começo então com uma pergunta que é exatamente essa. Você está na política já há muitos anos já como vereador, está na mesa também, faz parte da mesa. Como é que surgiu essa vontade de servir a comunidade, essa questão da vida pública? Como é que começou, né? Já foi secretário também, já teve outras funções, sim, além do Legislativo. Conta um pouquinho para a gente sua história. Pois é, eu sou engenheiro e eu tive uma experiência profunda com Deus ainda na universidade. E quando eu fui receber lá no Chico Neto, aquela coisa toda, formado na Universidade Estadual de Maringá, eu tomei uma decisão. Eu disse que eu queria construir a civilização do amor. Isso era uma frase do Papa Paulo VI, num documento chamado Evangelii Nuntiandi, que falava levar o Evangelho para o mundo. Imagina jovem com aquela força, aquele coração imenso, e eu tomei essa decisão de trabalhar e fazer coisas que construíssem a vida dos outros. E aí eu me empenhei inicialmente na minha vida profissional, me dediquei muito à construção de casas populares, do qual me tornei um especialista, fiz pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, fiz pós-graduação também pela Pontifícia Universidade Católica em Teologia Bíblica, estudei também toda essa área de conhecer um pouco como eu podia fazer as pessoas viverem melhor. Uhum. E aí, num determinado momento da minha vida, eu deixei a minha profissão, vendi as minhas ações da minha empresa, uma empresa sólida, bem-sucedida aqui na nossa cidade, e me dediquei às ações sociais. Chegamos a ter um barco na Amazônia para levar atendimento odontológico, médico, construir casas para recuperação de dependentes químicos, consegui construir uma casa que atendia os portadores do vírus HIV, que era uma causa muito tremenda, não havia cura, não havia remédio, todo mundo não entendia nem bem como o contágio acontecia. Fui premiado pela Organização das Nações Unidas, UNAIDS. Comecei a me envolver com o lado público e ver que se eu queria fazer o bem para mais gente e atender quem mais precisava, eu tinha que mudar um pouco a linha da minha atividade, de não ser só uma atividade junto às instituições religiosas, das quais eu participava muito no Brasil inteiro. Fui membro, inclusive, de um conselho na CNBB em Brasília, viajei o Brasil todo, mas passei a me dedicar a tentar construir a vida das pessoas. E eu tenho uma paixão por Maringá. Nasci aqui, cresci aqui, meus pais vieram, são pioneiros, meu pai era cartógrafo da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, minha mãe trabalhou na primeira farmácia, andava de bicicleta por essas ruas, quer dizer, a gente tinha esse coração, essa paixão pela nossa cidade. E aí eu peguei e, dentro de uma grande missão de fazer política diferente, num tempo de transformação, eu fui candidato a deputado federal. Começou sendo candidato a deputado federal. Não tinha partido, não tinha nada, meu partido me negou a legenda. Eu fui atrás de um outro partido para poder conseguir a legenda. A gente já começou a enfrentar esse problema sério do nosso país, que é o problema partidário. As pessoas não conseguem ter a sua ideologia, ser a sua defesa de bandeiras, porque elas são obrigadas a ficarem pulando de partidos, muitas vezes criticado pela imprensa, que não entende que não vai ter como não fazer isso se não mudar a legislação. E por que ela não muda? Ela não muda porque ela privilegia quem tem os mandatos de deputado federal. Isso é uma verdade, não tenho medo de dizer, e eles sabem disso. Enfim, a gente espera que isso evolua e estamos vendo evolução, não posso negar. Fui candidato a deputado federal com um santinho preto e branco. Podia fazer show, mas eu não tinha dinheiro para fazer show. Podia fazer comício, mas eu não tinha dinheiro para montar um palco para comício. Podia gastar dinheiro com isso, mas eu não tinha dinheiro. Não existia fundo partidário, o partido não tinha interesse que eu me elegesse. Muitas vezes peguei um caminhão daqueles igual de fruta que fica nessas esquinas, achava um violeirozinho para tocar lá alguma coisa, às vezes da igreja,
às vezes alguém com alguma musiquinha sertaneja, mas muito fraquinho mesmo, e ali eu falava. Impressionante, fiquei como segundo suplente. Olha que bom, né? Uma campanha simples, né? Simples, sem nada, ninguém esperava, aí todo mundo perguntava, quem é esse cara? Quem é esse cara? A partir daí, comecei um caminho, me tornei secretário de transporte do município de Maringá. Com a Secretaria de Transporte, eu acabei tendo a oportunidade de inaugurar o aeroporto, de inaugurar o terminal, o trem, o rebaixamento da linha férrea, a abertura do funcionamento. Quer dizer, eu estive nestes grandes momentos, eu estava lá, ficamos presentes. Depois eu fui candidato a deputado estadual, fiquei como suplente de novo, assumi por 5 meses. E aí tivemos uma fatalidade na minha família. Minha irmã, meu cunhado, minha cunhada e eu estávamos em Curitiba. Eu, por questões de atividade religiosa, voltei de ônibus e eles voltaram de carro e morreram todos num acidente. Com isso sobrou para a gente não só a tragédia, mas as crianças, não é? Porque com o falecimento da minha irmã e do meu cunhado e da minha cunhada, essas meninas e meninos pequenos, na verdade 5, precisavam que a gente pudesse estar presente. Eu então abandonei a política por 8 anos. E aí, quando eu voltei, eu já voltei candidato a vice-prefeito. Tivemos uma candidatura muito forte, extraordinária, quase ganhamos. Eu no PSC, numa coligação junto com o Partido dos Trabalhadores, com o NVR, meu amigo, e depois acabei sendo candidato a vereador e estou aqui pelo 2º mandato. Já no primeiro mandato, na primeira eleição de mesa, eu já fui eleito primeiro secretário, que é uma disputa acirrada dentro da Câmara, porque dirige a mesa, assina, controla as coisas. Mas a minha experiência em articular, em querer ouvir o outro, em ser acessível, eu sou, e quero deixar isso com toda clareza, eu sou contra radicais, eu não aceito pessoas que não conseguem ouvir o outro, não acredito num país polarizado como estamos vivendo. Quer dizer, se um ganhar, o outro vai estar cheio de ódio, querendo o tempo inteiro derrubar, e assim nós vamos, pelo que eu estou vendo, experimentar nos próximos anos. Mas eu continuo defendendo o equilíbrio, a harmonia. É claro que eu tenho a minha posição, mas eu procuro fazer com que todos tenham um espaço, desde que seja com respeito. E é isso que eu tenho feito na minha atividade parlamentar. Então, às vezes o pessoal acha que eu estou muito do lado do prefeito, porque as coisas boas eu defendo, e às vezes a administração acha que eu sou do contra, porque eu critico. Mas é exatamente pela essa postura que eu tomei a decisão de ser, que é uma postura de equilíbrio, de estar no centro, querendo administrar a cidade para todos. A gente vê mesmo que o senhor é um vereador muito atuante, que tem muita personalidade, né, na forma de conduzir as coisas. Eu estou fazendo uma pergunta um pouco provocativa para os vereadores, mas eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, porque muita gente acha que o vereador não trabalha, não faz quase nada, vem aqui só 2 dias na semana na sessão, e esquece que o trabalho de vereador realmente é 24 horas por dia. Você pode estar numa padaria de shorts, num dia mais descontraído, e vir alguma pessoa com uma necessidade, que precisa de atendimento e tudo mais. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que é o dia a dia na Câmara e também falasse um pouquinho da participação nas comissões, que o senhor participa das comissões. Então, como é que funciona esse trabalho para o pessoal conhecer como é? É importante a gente entender que o vereador, ele é a palavra do povo no meio do serviço público. Porque o prefeito é eleito com 50% dos votos mais um. Claro, ele é o prefeito, vai fazer a gestão do dinheiro para os serviços de acordo com o seu projeto que ele teve a maioria da população, 50% mais uma pessoas que nele votaram. Os vereadores representam a totalidade dos eleitores, a totalidade da população.
na sua diversificação. Quer dizer, você pode ter uma pessoa mais simples, uma pessoa mais estudada, você tem uma pessoa defendendo a causa da mulher e as diversas causas importantes, você tem pessoas que são de extrema direita, de extrema esquerda, e é próprio, mas a gente representa todos. E é esse o ponto que às vezes as pessoas não se dão conta. Com isso, o tempo todo a gente está sendo demandado. A gente é demandado quando o prefeito fala que vai construir uma coisa que o povo não gosta, todo mundo entra em contato com a gente para reclamar. As pessoas entram em contato quando elas começam a sofrer nas filas para serem atendidas, seja na saúde, seja porque tem uma criança precisando de vaga na creche. As pessoas vêm reclamar quando elas discordam da merenda. E para quem elas levam essas demandas? Para os vereadores. E eles vão levar essa dimensão. E além disso, eles vão participar dos conselhos que debatem o assunto, porque o prefeito pode fazer do jeito que ele quer. Mas cada vez mais a sociedade está participando. Então, por exemplo, com os uniformes na educação, tem um conselho de pais que vai olhar se aquele produto é bom ou não é e rejeitar. E muitas vezes o menor preço não pode comprar porque está um produto de má qualidade, tem que fazer de novo uma licitação, leva mais um tempão. Quem que participa disso para garantir a lisura dessas discussões? São os vereadores. E eu, particularmente, sou o vereador que mais estive presente nas comissões e nos conselhos. Eu sempre presidi a comissão de finanças e orçamento, até porque é da minha área profissional, cuidar do dinheiro, fazer orçamentos. Então, eu implantei várias ações que ajudaram a fiscalizar e exigências para que o município pudesse apresentar cada vez mais os seus relatórios financeiros de maneira que o povo pudesse entender. Na Comissão de Constituição e Justiça, da qual fui presidente, hoje ainda sou membro, tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Planejamento e Gestão Territorial numa grande reforma, porque o nosso já havia vencido os prazos, renovar os prazos das discussões do plano metropolitano, os conselhos de acessibilidade, os conselhos de assistência social, todos estes conselhos eu me fiz presente e muitas vezes fui nomeado pela mesa para representar e debater esses assuntos. Hoje, inclusive, sou membro do Conselho do Meio Ambiente. Então, a minha atividade nos conselhos, ela demanda muito tempo, porque você perde uma tarde inteira discutindo problemas da cidade, problemas que nem vão chegar aqui na Câmara. Alguns viram resolução, alguns viram decreto e alguns não viram nada, porque eram ruins. Não é? Então, a população discute isso. População, quando eu falo, porque ali estão representados os setores que estão dispostos sobre aquele assunto. Enquanto que na Câmara a gente vota quando a lei já está pronta, debatida, e aí temos a obrigação de fiscalizar o funcionamento do Executivo, a aplicação e o cumprimento das leis numa cidade que já tem muita lei. Então, quando a gente faz a lei, a gente precisa ter um cuidado tremendo, porque certamente já tem uma lei sobre aquilo vai agregar mais uma questão na lei, mas a gente tem que cuidar disso. Na pandemia, a gente teve uma ação muito maior, porque a gente não pôde parar. A população estava sofrendo. A gente teve que estar junto com os trabalhadores, que muitas vezes tinham que se afastar do seu trabalho porque estavam com a Covid-19, porque tinham filhos em casa e tinham preocupação, tinham idosos em casa e não podiam trabalhar. Tudo isso fez a gente se multiplicar em ações, em cuidados, em reuniões, os empresários desesperados com a questão dos lockdowns. Então, tudo isso foi um desafio que nenhum de nós esperávamos ter que passar e que nós passamos, e eu procurei trabalhar e cuidar muito disso e cuidar das pessoas, mas procurar cuidar não individualmente, não como alguém que atende o seu cliente, tem isso também, que a gente chama de assistencialismo. Isso. Eu resolvo o problema daquela pessoa, só daquela instituição que eu represento, e a minha luta é exatamente maior, é a gente poder cuidar e representar todas as pessoas, e a necessidade de um é de todos, então todos precisam que isso seja resolvido, e a gente tem trabalhado. E eu também tenho uma questão que eu sou mais cuidadoso, porque eu faço conta.
Não é assim, vamos fazer tudo, nós precisamos, então agora daqui para frente nós vamos contratar 1.000 médicos. Primeiro, não tem 1.000 médicos, né? Segundo, não tem da área que você precisa. E terceiro quem paga a conta? O dinheiro não cai do céu, o governo federal não manda, o governo estadual não manda. Você tem que tirar do caixa, algum serviço não vai ser feito. Aí depois as pessoas vão dizer, mas não arrumaram os buracos. Mas você queria o médico, você queria arrumar o buraco. Então, esse equilíbrio das contas precisa ter gente olhando. E precisa ter gente também cuidando para que não tenham gastos que não sejam os mais importantes que a gente considera. Mesmo assim, o prefeito tem a liberdade, o gestor, de fazer serviços que você pode não concordar. Ele foi eleito para isso. O legislativo não tem o poder de fazer. E esse é o ponto que eu acho importante falar. Muita gente fala assim, o vereador é um secretário do prefeito. Ele não fala, mas ele pensa. Ele imagina que a gente está trabalhando lá na prefeitura. Exatamente. Aliás, meus parentes, gente, eles falam assim, eu vou te visitar lá na prefeitura. Eu falo, eu não vou estar lá. Acontece isso mesmo, a gente sente, até comigo. Acredita, acha que a gente trabalha na prefeitura, que a gente é um funcionário, claro, graduado do prefeito, mas nós não somos o secretário. Isso acontece até com autoridade. Você vai num evento representar o legislativo e a pessoa fala, está aqui o prefeito, em nome do prefeito e dos secretários eu cumprimento todos os poderes. Não cumprimenta, o poder legislativo é independente, ele tem que ser independente, ele tem que manter a corda esticada. Ele não pode trabalhar para romper a corda, porque prejudica o povo na administração. Mas ele não pode deixar ela frouxa, porque se ela ficar frouxa, muitas vezes o prefeito não pode fazer o melhor porque ele não está sendo demandado o tempo todo. É para isso que o vereador está sempre ali, questionando como foi feito. A quantidade de requerimento que passa nessa casa. Nossa, é muita mesmo. É imensa. Não dá para falar de tudo. E algumas respostas esclarecem, por isso que a população acaba não ouvindo. Algumas nos deixam temerosos, viram momentos de debate aqui nessa casa, porque é o parlamento, é onde as pessoas discutem e falam, e aqui é o lugar. Nesse ponto, queria pedir licença para falar. Pode falar. Muita gente, como a gente vem de uma escola parlamentarista, eu defendi, fui nas escolas, eu sou parlamentarista, eu gostaria que o meu país fosse administrado por primeiro-ministro, não é? Porque deu problema, a gente troca rápido, não tem apoio, a gente derruba. Quer dizer, para mim, isso seria muito bom. Ideal seria, eu gostaria, mas não vai ser, o povo gosta de ter um presidente e votou em plebiscito, e eu acolho isso de coração, mas o parlamento é o lugar dos debates. E não é as lives o lugar do debate. Eu faço um monte de live, eu faço uma porção para falar dos meus projetos, para falar com o meu público. Divulgar o trabalho, né? Para divulgar trabalho, para criticar algum ponto. Só que ninguém faz o contraponto daí, né? Eu falo, por exemplo, quero reclamar de um assunto que eu considero que não está bem feito, ou que tem ali coisas nebulosas, mas a pessoa não teve o direito de defender. Aqui na casa é o lugar do debate. Por isso eu me inquieto quando o vereador não participa do debate, não discute e depois fala sozinho. Fala para a sua bolha, é evidente, que gosta, que aplaude, etc. Mas nós precisamos debater os assuntos com coragem. Temos que ter a coragem de criticar e de ouvir a crítica. De dizer, olha, não, você está enganado. Porque isso que você está dizendo que está indo mal, está indo muito melhor do que quando foi. E da onde eu vou tirar? Como é que nós vamos fazer? Quando o debate melhora, as leis melhoram, os requerimentos melhoram, e eu acredito que eu me dedico com afinco para contribuir com o legislativo. Porque eu fui secretário 2 vezes, fui secretário também de serviços públicos aqui de Maringá, em outra administração também. Fui diretor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná, então eu tive essa visão do Paraná. Do Executivo também, né? Do Executivo, que é uma função do Executivo, e fui deputado estadual, que também me deu condição de ver, apesar de ter sido bem pouquinho tempo, foi só 5 meses, e fui assessor parlamentar em Brasília. Então, me deu uma experiência, mas essa experiência eu quero cada vez fazer com que
o povo participe. Eu acredito nos conselhos, eu acredito na participação do Popular povo. mesmo. Eu gosto muito disso. Maringá já teve orçamento Participativo. Teve orçamento popular no tempo do prefeito que saiu fugido daqui, É, o Jaime verdade. Janot. Depois teve orçamento participativo no tempo do PT, né? prefeito Zé Cláudio, que faleceu. E isso eu acho que ouvir a população faz muita diferença. O Silvio Bastos também fazia as tendas, aquele espaço da cidadania. Eu acho que isso está faltando. A pandemia também veio e hoje a gente tem as redes sociais, as pessoas se sentem mais à vontade. Mas nós temos que voltar a um espaço onde a pessoa possa questionar e a gente possa responder. O prefeito Lismaia também fez um pouco, algumas reuniões nos bairros, eu fui em algumas delas, iam todos os secretários. É cansativo, mas a gente escuta a demanda no lugar e isso ajuda muito o legislativo. Vamos lá então. Nossa, quanto conteúdo, meu Pois Deus. Falei bastante. Gostei de saber, eu não sabia metade dessa história aí. Que bom. E acredito que vai ser muito importante para todo mundo que está aí em casa assistindo também conhecer esse trabalho. Esse ano, 75 anos de Maringá. A gente, todos sabemos, somos privilegiados, temos uma cidade maravilhosa, tida como a melhor cidade do Brasil para se viver. Mas sabemos também que os problemas estão aí, como em qualquer outro município, para serem resolvidos. Se o senhor pudesse apontar uma coisa, uma questão assim, que o senhor gostaria que mudasse, que fosse diferente, que precisa melhorar, o que o senhor apontaria como principal hoje em dia na cidade? Olha, eu me preocupo muito com a educação. Eu acompanho as nossas notas e acompanho o desafio, porque o Brasil, você sabe, ele tenta incluir as pessoas criando cotas, criando instrumentos para quem estudou na escola pública, mas o que eu gostaria é que a nossa escola fosse de tal qualidade que os nossos alunos saíssem competitivos para o mercado. E eu acho que isso exige uma dedicação e um esforço muito grande. E há algumas barreiras, por exemplo, a dificuldade em remunerar profissional. Eu, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que o servidor tem que ser bem remunerado. Eu não tenho medo de pagar bem, eu tenho medo de cobrar mal. E tenho também medo do inchaço da máquina. Não é? Eu penso que nós deveríamos ter a maioria dos serviços que são possíveis de serem feitos por prestadores de serviço, terem todos eles por contrato da prefeitura. Então, os nossos canteiros, são as nossas árvores, são os serviços de coleta e de reciclagem. Para a minha maneira de ver a sociedade, tudo isso tinha que estar terceirizado. Né? O mínimo possível de equipes tendo que estar ali, mas educação e saúde tem que ser funcionário público. E a educação tinha que ser muito boa, com muita estrutura. As nossas escolas e CMEs municipais são muito bons, mas nós podíamos fazer mais. Temos que ver aonde estão as barreiras e superá-las. E temos que conseguir fazer com que as nossas escolas estaduais, que eu gostaria que todas elas passassem para o município, eu acho que isso, eu sou municipalista, como é que eu fico conversando com o secretário de Educação do Estado, eu não me lembro nunca dele ter vindo prestar conta aqui, já deve ter vindo em Maringá em alguma inauguração, alguma coisa. Quer dizer, não é só Maringá, com exceção da capital, onde ele fica o dia inteiro, o interior recebe poucas essas visitas. E aí a gente não tem como poder entender e dizer o que a gente pode fazer para melhorar. A criança sai da escola municipal, entra numa escola que ela já recebe um impacto. Totalmente diferente. Totalmente diferente de estrutura, de condição, de número de servidores, de atendimento, de problemas sociais. E aí a gente vai, quando chegar no ensino superior, elas não estão preparadas adequadamente, muitas delas precisando aquele pai que pode ajudar, dar alguma formação complementar. Então a educação é para mim uma luta. Outra luta para mim que é muito séria é o meio ambiente. Porque eu olho para o mundo e falo, ou nós fazemos alguma coisa, ou nós vamos pagar um preço muito grande. Então, junto com a educação,
junto com o meio ambiente, junto com as estruturas urbanas, porque se nós não trabalharmos agora, não vai ter ônibus, nós vamos continuar com esse monte de carro na rua. Então precisa ter coragem para criar os instrumentos para que o preço fique baixo, que as pessoas consigam chegar rápido no lugar que elas precisam chegar e disponível para a gente poder ver essa diferença de atendimento. Aí nós vamos nos tornando a cidade que nós gostaríamos todos de viver. Não é? Então ela tem bons índices, excelentes índices, mas tem muita coisa para fazer. E eu não abro mão dessa luta. Isso mesmo. Obrigada, vereador, pela sua presença. Agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a comunidade, para os seus eleitores, para quem te acompanha, para quem não acompanha ainda, também, que possa vir a acompanhar esse trabalho. Deixa um recadinho aí. Pessoal, meu gabinete está à disposição, minhas redes sociais estão abertas, todas elas com o nome de Sidney Telles, para você participar, pedir, solicitar, dar sugestões de projetos de lei, de fiscalização. Nem tudo a gente consegue resolver, vê a questão do barulho, muita gente entra nas minhas redes sociais e a gente não tem conseguido fazer o executivo dar o retorno necessário, mas estamos lutando. Participe. E queria também dizer da importância do legislativo. Sem legislativo não tem democracia. Então cuide bem do seu voto agora para deputado federal e estadual e não somente os votos para a presidência da República e para o governo do estado. Porque estes são os poderes mediadores. E eu estou à tua disposição, quero ser o seu representante. É isso aí, ouvimos o vereador Sidney Telles, a gente fica por aqui, até a próxima.